Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E como de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus. A palavra está escrita no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 16. Assim diz a Palavra de Deus. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Hoje nós vamos falar sobre livres da escravidão. Talvez a liberdade ela perca apenas para a questão da vida, ou seja, o bem mais precioso que nós temos hoje é a vida. Mas a partir da vida, a liberdade é o bem que nós todos desejamos ter. Todos nós queremos ser livres. Mas será que realmente somos livres? É isso aqui que Paulo está dizendo, que tem coisas que ele gostaria de fazer e não faz, e aquilo que ele não gostaria de fazer, ele acaba fazendo. Então ele entende e compreende que ele é escravo do pecado. Será que nós também não somos escravos do pecado? Nessa oportunidade nós queremos fazer essa reflexão, se porventura nós temos alguma parte da nossa vida que ainda não é totalmente livre. A palavra de Deus diz em João 8,32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a palavra de Deus nos diz, se Jesus ele nos libertar, nós somos completamente livres. E se nós temos alguma parte da nossa vida que ainda não foi totalmente liberta, significa que nós precisamos de um libertador. E Jesus está nos dizendo que Ele é o nosso libertador. Ou seja, nós, seres humanos, nós somos comparados com uma casa, ou seja, uma casa possui várias partes, a cozinha, a sala, a varanda, o quarto, o banheiro e assim por diante. Ou seja, muitas vezes nós permitimos que o Senhor entre na cozinha, permitimos que Ele entre na sala, mas talvez nós não permitimos que Ele entre no nosso quarto. Ou seja, tem áreas na nossa vida que nós não entregamos o domínio para Ele, e quando nós não entregamos o domínio para Jesus, essa área ela está vulnerável aos ataques do diabo, aos ataques muitas vezes da nossa própria carne. Mas pastor, a nossa carne é má? Sim, a nossa carne tem uma tendência ao pecado, a nossa carne tem uma tendência natural para fazer aquilo que lhe apraz. E muitas vezes aquilo que lhe apraz é contrário à lei de Deus e muitas vezes nos afasta de Deus. Pois a palavra de Deus diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos que compreender que é uma luta muito grande dentro de nós, entre a nossa alma, entre o nosso espírito e a nossa carne. Ou seja, essa luta na verdade é para dominar a alma. O que é a alma, né? A alma humana é a sede dos nossos pensamentos, é a sede das nossas emoções, é a sede da nossa vontade. Ou seja, a alma é o nosso próprio ser interior, aquele ser pensante, aquele ser que raciocina, que sente, que tem vontade, tem desejos e age. Então quem domina a alma, domina nosso corpo, nos domina realmente o nosso ser. O nosso corpo, a nossa carne, na verdade, ela tem uma tendência a querer agradar a si própria. Nossa carne tem uma tendência pecaminosa. E o nosso espírito é aquela parte do nosso ser que foi criado por Deus. Aquele sopro de Deus que veio de Deus e tem sede e fome de Deus, tem necessidade de Deus, tem vontade de estar mais perto de Deus. Então é isso que nós devemos entender. Então algo muito interessante acontece, é que nós temos hábitos, atitudes que nós não gostaríamos de ter ou fazer. Esses hábitos, esses vícios, na verdade, nos tornam presos a comportamentos compulsivos. E essas atitudes
que nós temos muitas vezes, como um ódio, uma raiva constante ou frequente dos outros, ou muitas vezes são desejos carnais, relacionamento promíscuos, às vezes é pornografia, às vezes é alcoolismo, às vezes são drogas, fumos, são coisas que nos tornam prisioneiros. E muitas vezes naquele momento em que talvez você esteja praticando, agindo dessa forma, lhe dê uma certa satisfação naquele momento, mas você sabe que essa satisfação ela é passageira, é apenas naquele momento. E essa satisfação te cobra um preço muito alto, ou seja, você fica preso a outros sentimentos, outros desejos e você precisa agradar esses sentimentos. Então, nós devemos ter essa compreensão que tudo isso nos faz realmente refém desses sentimentos e nos torna presos a esses sentimentos, a esses hábitos. Muitas vezes é uma compulsão por comida, ou seja, você nunca está satisfeito e nós sabemos que existe uma área do nosso cérebro que ele requer que seja ativada, ele requer o prazer. Então nós precisamos realmente do Senhor para poder ficar livre disso. Quem sabe talvez o problema não é comida, compulsão por comida, às vezes é compulsão por dieta. Você está sempre fazendo dieta, você quer ter um corpo escultural, você é compulsivo por exercer exercícios físicos. Quem sabe a compulsão é por fazer compras e consumir bens materiais. Talvez a compulsão, essa escravidão seja por crítica. Você está sempre criticando alguém. Você de repente não consegue parar de criticar e ver os defeitos nos outros. Quem sabe a compulsão seja por mentir. Quem sabe a compulsão seja por fazer uma fofoca. Quem sabe a compulsão muitas vezes é coisas pequenas, não são coisas tão grandes, mas quem sabe é roer unha muitas vezes, ou falar excessivamente. Isso pode ser uma compulsão realmente desagradável e vai te perturbar. Então, quando qualquer uma dessas coisas se torna um hábito, elas nos tornam presas a ela. Então, elas nos dominam e nós somos escravos a esses comportamentos. Então, agora vem uma pergunta que não quer calar. Por que eu faço o que eu não quero? Ou seja, eu sei que é ruim, eu sei que eu me deixo escravo dessa situação, desse comportamento, dessa atitude, desse pensamento, desse desejo, mas por que eu faço então o que eu não quero? É o que realmente aqui o apóstolo está dizendo. Na verdade, há uma força muito grande que nos impulsiona a fazer isso. E o que é essa força? Essa força nós podemos falar como uma compulsão. Então, o que é essa compulsão? Vou ler outra passagem para vocês entenderem bem sobre essa compulsão. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. As boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E para auxiliar nessa passagem, vamos ler outra passagem em Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 10. Diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, a primeira coisa que eu aprendo: Deus deseja que todos nós cheguemos ao descanso. E esse descanso verdadeiro, essa paz verdadeira, somente em Deus. Não existe outra forma de nós descansarmos. Nós podemos tentar descansarmos, ou seja, termos paz, tendo dinheiro. Mas o dinheiro, por mais que ele possa comprar muitas coisas, ele não compra a paz verdadeira.
Nós podemos descansar em termos amigos, e relacionamentos, amigos, realmente é um grande bem, é um bem muito precioso, mas muitas vezes os nossos amigos não vão suprir a necessidade que nós temos. Às vezes nós queremos descansar na nossa cultura, no nosso canudo, na nossa formação, achando que nós podemos trazer todas as respostas, e infelizmente nenhum ser humano pode trazer respostas, porque nós somos finitos, nós somos complexos, mas finitos, temos limites e não conseguimos responder todas as perguntas. Então, como nós vamos chegar nesse descanso? Aqui o autor de Hebreus fala que há um lugar de descanso, e esse lugar é no Senhor, esse lugar é em Deus. Então, se você não tem descanso, se você anda inquieto, se você anda nervosa, eu te convido a você pedir e clamar para entrar no descanso, na paz verdadeira. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele se chama Jeová Shalom, que significa Deus de paz. O próprio Jesus, ele foi colocado como príncipe da paz. Então, a paz verdadeira só tem quem conhece a Jesus. Tu conheces a Jesus, conheces o Senhor, tu tens a paz verdadeira. Então, o que eu compreendo aqui? Por que realmente, o que nos impulsiona, né, a compulsão? Na verdade, o que nos impulsiona a compulsão, a essas formas de escravidão, é a falta de paz. Nós não temos paz verdadeira. E quando nós não temos paz verdadeira em nosso espírito, a nossa carne, então ela é impelida a fazer algo na tentativa de trazer paz e conforto ao nosso espírito. A nossa carne tenta de alguma forma, através de alguns atalhos, proporcionar uma pequena paz. Essa paz nós sabemos que não é duradoura, essa paz é só momentânea, essa paz na verdade ela não resolve, ela na verdade apenas vai complicar ainda mais, vai piorar a situação, mas no momento ela funciona como uma bengala, no momento ela traz um engano, no momento ela nos traz um certo alívio. Então o que eu posso compreender? Que se o seu espírito não está descansando em Deus, se as suas emoções estão assim agitadas, se a sua mente não está sentindo paz e não está descansando no Senhor, então a sua carne será forçada a tentar fazer algo para trazer paz à sua mente, para trazer paz à sua alma. Então a carne vai tentar. Agora, como eu falei, a carne, por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, ela não consegue trazer a paz verdadeira. A sua carne vai dizer algumas coisas. Por exemplo, beba apenas um pouco e você encontrará a paz. Pegue simplesmente um pouco de comida da geladeira e ela lhe dará tranquilidade. Fume alguns cigarros e isso deixará calmo. Se você se realizar sexualmente, isso lhe dará paz. Porém, todas essas coisas, na verdade, são mentiras, né? Elas darão realmente uma certa porção de paz e tranquilidade, mas por um curto espaço de tempo, mas não lhe dará a paz duradoura. Então, nós precisamos compreender, né, que se nós satisfazermos os desejos da nossa carne, nossas emoções encontrarão realmente tranquilidade, mas uma tranquilidade, uma paz passageira. Agora, como obter a paz duradoura? Somente em Cristo nós podemos ter a paz duradoura para a nossa alma. Então, se eu conseguir compreender que a ansiedade, que a intranquilidade, essa inconstância de pensamentos que eu tenho é porque me falta paz. Por que então eu não tenho paz? Uma boa pergunta. Eu encontrei a causa da minha intranquilidade, eu encontrei a causa, o motivo porque a minha alma vive ansiosa. Então por que eu não tenho paz? Lá em Hebreus 4:2 nos traz a resposta. Pois as boas novas foram pregadas também a nós,
tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E Hebreus 3,19 é mais ainda robusto, é mais ainda profunda a palavra. Diz assim: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então o que esse autor está falando de quem? Está falando do povo hebreu, quando sai do Egito. Lá eles estiveram por um tempo no deserto, eles iam entrar em Canaã. 12 espias foram espiar a terra. Deus falou que ia dar a terra por possessão, por conquista para eles. 10 deles ficaram realmente maravilhados com tudo que tinha, mas eles viram gigantes e eles falaram que eles não poderiam realmente dominar a terra, porque esses gigantes eles iriam vencê-los, ou seja, eles não se achavam suficientemente fortes em Deus, ou que Deus era forte para fazer com que eles superassem os gigantes. Apenas Josué e Caleb tiveram essa visão, que é a visão de Deus, que eles poderiam sim destruir os gigantes, porque Deus estava com eles. Então, por causa da falta de fé, ou seja, a incredulidade, eles não entraram na terra prometida. Todos eles morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então aqui eu entendo o que realmente é a causa da falta de paz no meu coração. O que na verdade é a causa de eu viver ansioso, de eu viver preocupado. E a palavra preocupado é preocupar-se com algo, que eu não sei se vai ou não acontecer. E uma coisa muito interessante, mais de 90% da minha preocupação nunca vai se concretizar, ou seja, eu gasto energia de uma forma inútil, eu não precisava gastar essa energia. Então eu preciso colocar minha atenção, minha energia naquilo que realmente é produtivo, naquilo que é bom, naquilo que é agradável. O psicólogo Augusto Cury, ele fala que nós muitas vezes gastamos energia, gastamos tempo em algo que é inútil. Então nós precisamos realmente gastar energia, gastar nosso tempo naquilo que realmente for produtivo, naquilo que é bom, naquilo que vai satisfazer a nossa alma, que vai trazer esperança, que vai trazer e alimentar a nossa fé. Agora eu entendi que a causa da falta de paz é a incredulidade. Eu sei, eu já falei em outras vezes que a incredulidade é o pior de todos os pecados. Por que a incredulidade ou a falta de fé é o pior de todos os pecados? Muito simples, mas muito simples mesmo. Quando muitas vezes a pessoa se prostitui, a pessoa entra nas drogas, nos vícios, mata alguém, é claro que é um pecado gravíssimo, tem consequência. É claro que Deus perdoa se a pessoa realmente se arrepender. Porque o arrependimento é a base do perdão, é a base da salvação, é a base da fé. Então, se eu, porventura, me arrependo de fazer um ato desse, Deus com certeza vai me perdoar. A palavra de Deus diz em 1 João 9 que se eu confessar os meus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. E Deus ainda vai mais longe. Ele diz que Ele lança os meus pecados no mar do esquecimento e deles não lembra mais. Agora, por que então a falta de fé é o pior de todos os pecados? Quando eu não creio, quando falta fé, eu não permito a ação de Deus na minha vida. Eu, na verdade, estou construindo um muro, eu tranco a porta e não deixo Deus ter o domínio, eu não deixo Deus operar o que Ele precisa operar dentro de mim. Na verdade, primeiramente, Deus age dentro de mim, Deus age em mim. Depois que Ele age em mim, corrigindo o meu caráter, as minhas fraquezas, aí sim eu sou um instrumento de Deus e Deus vai agir através de mim. Agora, como Deus vai agir através de mim, se porventura eu não tenho fé e não permito e não dou a permissão para Deus me dominar, para Deus corrigir, para Deus trabalhar, para Deus fazer aquilo que realmente precisa ser feito dentro de mim. Então a incredulidade, ela interrompe a ação do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Muito interessante.
Por que então eu vivo na incredulidade? Se eu sei que essa incredulidade, ou seja, a falta de fé, ela faz com que eu perca a paz. E perdendo a paz, automaticamente vem a ansiedade. E vindo a ansiedade, vem a escravidão, vem os vícios, naqueles os quais eu fico preso. Então, por que eu vivo na incredulidade? Então, a maioria de nós não escolheu viver na incredulidade. Queremos crer em Deus, mas o pecado, ele é enganador. A Bíblia diz que o diabo não tem paternidade de nada, exceto que ele é o pai da mentira. Assim como Deus é o Deus da verdade, Jesus disse em João 14,6 que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Assim como Cristo é a verdade, o diabo é o pai da mentira, ou seja, ele é a personificação da mentira. E todos aqueles que vivem na mentira tornam-se seus filhos. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 12 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A Bíblia diz que é para nós nos encorajar, advertir, chamar a atenção uns dos outros nesse tempo que se chama hoje. Para quê? Qual é a finalidade dessa exortação, dessa advertência, desse alerta? Para que ninguém caia nas redes do pecado, para que ninguém caia realmente no engano do pecado. Então, eu compreendo que o pecado é um engano, o pecado mente para a minha mente, ou seja, o pecado, ele me traz pensamentos de dúvidas, e esses pensamentos de dúvidas realmente faz com que a minha fé, ela seja sufocada, porque assim como a fé, ela é como uma ponte que me aproxima dos milagres e me aproxima de Deus, a minha incredulidade, ou seja, a minha falta de fé, ela me separa de Deus. Ela mente para mim e eu acredito nesses pensamentos que vêm do diabo. Acredito nesses pensamentos e esses pensamentos me afastam de Deus, me afastam de eu crescer e me afastam de eu vencer. Quais então, pastor, seriam as mentiras, já que o diabo engana através do pecado? Quais essas mentiras do pecado, então, em minha carne, em nossa carne? Primeira mentira que me afasta de Deus. Você crê que Deus não é fiel. Ou seja, você crê que a palavra de Deus não é verdadeira. Você crê, na verdade, que o Senhor, Ele não te ama. Que coisa terrível! Quantas pessoas hoje estão vivendo essa incredulidade porque não acreditam em Deus, preferem acreditar nas circunstâncias, preferem acreditar no coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, enganador, é doente, é perverso, é mau, mas não acredita em Deus. Então, primeira mentira, você não acredita que Deus é fiel. Segunda mentira, você crê na mentira que o hábito para o qual a sua carne quer atraí-lo em escravidão vai satisfazer uma necessidade que está bem no fundo da sua alma. Ou seja, você tem uma necessidade, essa necessidade precisa ser suprida, você não consegue crer, acreditar que Deus pode suprir todas as tuas legítimas necessidades, então você permite que esse hábito, que esse pecado continue agindo na tua vida, porque você lá no fundo crê que só esse pecado pode realmente te fazer feliz. Terceira mentira do diabo, do pecado em nossa carne. Você crê que esse hábito, ou seja, esse vício, é mais forte do que o poder de Jesus Cristo. Você de repente já tentou orar, jejuar, buscou em Deus, mas lá no fundo,
você ainda não quer confessar, mas acredita que esse hábito o Senhor não pode vencer. Poxa vida, a palavra de Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Quem pode intentar contra o braço do Deus vivo, Todo-Poderoso? Então Deus é muito maior do que o teu problema, Deus é muito maior do que esse vício. Se você acreditar nele, Ele vai romper e quebrar o poder desse vício. Mas infelizmente essa é uma mentira que o diabo, que o pecado coloca na tua carne, na tua mente. Por último, você crê que o hábito ou a atitude errada faz parte de você, ou seja, você critica alguém, você se acha que é uma pessoa crítica, ou seja, isso faz parte de você. Não, Deus não te fez para amaldiçoar, para julgar ninguém, até porque quem julga o outro é juiz, e o único juiz que existe na face da terra, verdadeiro, justo, é o Senhor. Ele é o verdadeiro juiz. Então você não é juiz de ninguém, você não é uma pessoa crítica, mas o pecado faz você entender e compreender que esse hábito, que essa atitude de julgar faz parte de você, enquanto o Senhor diz que não. Ele é o supremo juiz. Eu quero agora orar por você e te abençoar para que o Senhor possa realmente estar trabalhando dentro do teu coração e que você possa realmente se entregar a Ele, crer e confiar que Ele pode mudar as circunstâncias, que Ele pode mudar os teus pensamentos, que Ele pode restaurar você lá na origem, como Deus te fez. Alguém que cria nele, alguém que confia nele. Talvez você tenha perdido essa fé pura e genuína em Deus. E hoje o Senhor quer restaurar essa fé. Para quê? Para que você seja livre desse pecado, livre dessa escravidão, que volte e retorne a paz ao teu coração e que retorne a fé no teu coração. Pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Então, se você ouvir a palavra de Deus, a fé vai ser acrescentada no teu coração. Feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, eu creio, ó Pai, que o Senhor pode restaurar a fé dessa pessoa que está me ouvindo. Opera o teu sobrenatural, quebra esses grilhões de pecado, de desejos, que façam com que a pessoa perca a paz e que essa pessoa se sinta escrava dessa compulsão. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!